Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a Luísa, eu sou psicóloga clínica, eu moro na Holanda e estou fazendo um mestrado em psicopatologia. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é a psicopatologia científica. Se você tiver curiosidade para saber sobre o meu mestrado, eu vou deixar o link do vídeo que eu já fiz sobre ele aqui. Estou até usando um moletomzinho da universidade hoje. Hoje eu queria trazer esse assunto para introduzir uma série aqui no canal, porque eu quero falar sobre a ciência dos transtornos mentais. Isso mesmo. Psicopatologia é fundamentalmente o estudo dos transtornos mentais. Já foi chamada de psicologia anormal. A gente não vai usar o termo doença mental nesse canal, porque isso traz muito estigma, eu não gosto desse termo. Então a gente vai falar em saúde mental e transtornos mentais. A gente vai discutir quando que alguma coisa vira transtorno, como que a psicopatologia é estudada cientificamente, academicamente, como que funciona a pesquisa em psicopatologia e mais ou menos como é feita a avaliação, o que significa ter uma psicopatologia, etc, etc, etc. Quando que algo vira transtorno? A gente vai ter vários critérios. Quem tiver curiosidade pode procurar como funciona a classificação do DSM, que é o que a gente mais usa hoje, para classificar um transtorno ou não transtorno, tá? Para dar um diagnóstico para uma pessoa. A gente vai entender que uma questão é um transtorno quando tem prejuízo significativo para a vida do indivíduo. Eu queria deixar isso claro aqui antes da gente começar o vídeo. Eu vou deixar dividido aqui na descrição mais ou menos cada parte do vídeo para vocês terem facilidade de navegar dentro dele. Eu sempre gostei muito de psicopatologia, é assim, o que eu mais gosto dentro da psicologia. Quando eu estudei no viés da psicanálise, eu já falei um pouquinho sobre isso no meu último vídeo, se você quiser voltar, dá uma olhada lá. Eu achei muito confuso, eu achei que eu não tinha entendido direito como funcionava a classificação dos transtornos. Tem muita crítica para o DSM, que é o manual diagnóstico atualmente usado no mundo todo, tá? Eu também vou dar uma criticada, não vou falar que é o jeito perfeito de diagnosticar, que é o único certo. Na verdade, não, existem vários modelos que a gente precisa focar atualmente, para eventualmente talvez sair do DSM, mas o DSM é a nossa melhor arma no momento para diagnosticar em saúde mental. Vamos lá, como é que a ciência entende hoje psicopatologia? A gente entende a saúde mental como um contínuo. A gente não entende mais aquela coisa categórica do ter um transtorno e não ter um transtorno. Alguns teóricos talvez ainda usem esse tipo de denominação. Algumas universidades podem estudar assim ainda, mas o que tem de ponta na ciência hoje é que a gente está entendendo que existe um contínuo entre o que é o mais comum e o que é mais incomum. E algumas pessoas vão ter episódios durante a sua vida de transtornos mentais ou de sinais subclínicos de transtornos mentais. Não é todo mundo, tá? É a minoria das pessoas que tem transtornos. Desculpem as patinhas do Afonso andando aí pela casa, espero que não atrapalhe o vídeo. Mas eu queria dar um panorama geral de como que a gente entende isso, como que a ciência entende isso, porque como é uma questão muito humana, essa coisa de transtornos, psicopatologia, vivências humanas no geral, muita gente se apropria disso, muitas áreas do conhecimento se apropriam disso, acham que elas podem falar sobre isso. É aí que tá a parte complicada, porque a gente começa a ter materiais não científicos, divulgação de informações errôneas sobre o assunto. Bom, a ciência é o método que a gente tem hoje sistematizado que melhor consegue chegar num lugar que faça sentido testando hipóteses. Não estou dizendo que é perfeito, tá? Existem muitos problemas em relação à ciência ainda, que a gente precisa também discutir. Mas a psicopatologia científica ela pode ser estudada de várias formas. Eu vou começar primeiro pela epidemiologia. Epidemiologia é o estudo do curso clínico de uma doença, basicamente, de como ela aparece e como ela se desenvolve, tá? Não só dentro da psicopatologia, eu tô falando isso para qualquer doença. Acho que vocês devem lembrar que durante a pandemia existiam muitos epidemiólogos falando sobre como que se desenvolvia o Covid, né? Dando estatísticas sobre o número de novos casos, que a gente chama de incidência, o número de casos que estão persistindo na população, que a gente chama de prevalência. A prevalência durante toda uma vida, a gente tem várias estatísticas diferentes de acordo com o transtorno, a gente pode estudar isso, né? Onde que aparece mais, quem tem mais propensão para ter um transtorno, por quais motivos eles aparecem, quais são os fatores genéticos, sociais, psicológicos que influenciam para um transtorno aparecer ou não na vida de um indivíduo. Então, a epidemiologia basicamente é isso. É uma disciplina muito interessante. Eu estudei no comecinho do meu mestrado, junto com estatística, com métodos estatísticos, com o SPSS,
muitas pessoas usam o R hoje em dia. São programas para a gente analisar, fazer análises estatísticas, para a gente conseguir fazer inferências sobre como se desenvolve um transtorno, como que está distribuído na população, etc. A gente tem também estudos de psicoterapia, porque a gente precisa saber o que funciona e o que não funciona. Eu tive uma matéria muito interessante sobre a teoria dos estudos de psicoterapia, paradigma do Dodô, pássaro do Dodô. Eu posso falar mais sobre isso nos próximos vídeos que eu vou falar, que um autor disse, se eu não me engano, nos anos 70, 80, que todas as psicoterapias funcionavam e todas estavam de parabéns. É o pássaro do Dodô da Alice, que diziam que todo mundo ganhou, então todo mundo está de parabéns. A gente sabe que psicoterapias são efetivas, a gente precisa fazer psicoterapia se a gente estiver com um transtorno ou com sinais subclínicos de um transtorno, com algum problema na nossa vida. Existem muitos estudos feitos com técnicas específicas, componentes específicos das psicoterapias, e eu posso explicar um pouquinho mais agora sobre como que esses estudos são feitos. Vamos falar sobre ensaios clínicos randomizados, né? Os RCTs, os famosos RCTs, que significa em inglês Randomized Controlled Trials, que é quando a gente tem um grupo controle comparado com um grupo de intervenção. Esse grupo controle, gente, ele pode ser uma lista de espera, ele pode ser uma outra intervenção ativa, ele pode ser uma intervenção placebo, que é muito difícil em psicoterapia, mas ele pode ser várias coisas. Pode ser o que a gente fala de tratamento usual, que pode ser inclusive nada, ou pode ser só atenção ali, uma psicoeducação de um médico, alguma coisa assim. Os ensaios clínicos randomizados começaram a ser feitos há muito tempo na medicina para poder entender se o que estava acontecendo com o paciente era devido à melhora, né? Era devido à intervenção, ou se era simplesmente devido ao curso clínico da doença, porque muitas doenças, né? Inclusive transtornos mentais também, podem entrar em remissão sozinhos, simplesmente pela passagem do tempo. Então não quer dizer, se uma pessoa melhorou depois de uma intervenção, se uma pessoa entrou na terapia e melhorou, não quer dizer que foi a terapia que fez ela melhorar. E isso é uma conclusão que a gente precisa entender, porque muita gente acha que a terapia é mágica e na verdade não é. Então o estudo de eficácia de uma terapia por si só não comprova se ele funciona ou não. Porque se você coloca uma pessoa na terapia, faz uma intervenção, principalmente uma pessoa que criou a intervenção, né? Eu crio alguma teoria, uma intervenção, aí eu trago pessoas para estudar, eu faço a intervenção nelas e aí eu digo que aquilo funcionou. Um pouco enviesado, né? Então a gente não pode ter tanto desleixo na ciência. Existe muito viés, a gente tem consciência na psicologia, a gente é mega consciente de todos os vieses possíveis que a gente pode ter. Mas assim, a pessoa pode entrar em remissão espontânea, pode melhorar espontaneamente, pode ter mudado alguma coisa na vida dela, pode ser que o fator que estava precipitando aquele transtorno tenha sumido da vida dela, enfim. Existem muitos fatores que podem influenciar. Então, o que a gente faz? A gente coloca as pessoas em grupos e elas são divididas randomicamente, né, aleatoriamente, para a gente poder distribuir as variáveis dessas pessoas, né, características inerentes àquela pessoa, inclusive gravidade do transtorno, para que fique distribuído randomicamente, para que a gente não consiga controlar quem vai receber a intervenção e quem não vai receber. E aí a gente consegue estudar e comparar com vários métodos estatísticos como que isso funciona, se aquele transtorno melhorou mesmo por causa da intervenção ou não. Existem muitas questões em relação aos RCTs, eu não vou trazer tudo aqui porque eu acabei de fazer uma matéria inteira sobre isso, de um período inteiro, então não dá para eu falar sobre isso num vídeo. Mas eu precisava pontuar isso aqui também, porque é importante. E aí, como é que a gente vai saber se esses estudos, esses RCTs, estão com uma qualidade de evidência boa ou não? A gente vai fazer meta-análises. Inclusive, é a matéria que eu estou fazendo agora nesse período. A gente vai fazer um apanhado dos estudos que foram publicados nessa questão específica que a gente quer analisar, por exemplo, depressão. Vamos supor que eu quero saber se o tratamento da terapia cognitivo-comportamental beckiana funciona para depressão. Vou fazer uma pesquisa bem sistemática, a gente fala, são revisões sistemáticas e meta-análise, né? Meta-análise é a parte estatística, que a gente vai usar a estatística para pegar os resultados que houveram nesses estudos, e a parte de revisão sistemática é para a gente não ficar escolhendo a dedo, né? Cherry picking ali, o que a gente quer, o que fala, o que eu já acredito, né? Já eu vou publicar aqui e falar, isso aqui tá confirmando o que eu acredito. Não.
Na verdade, a ciência não é sobre confirmar o que você já acredita, é também sobre refutar o que você acredita, o que você achava que fazia sentido, né? A ciência está o tempo todo se refutando e criando novas evidências para outras questões aí que vão, né, progredindo. E aí, o que você faz? Você tem um jeito de pesquisar nas bases de dados específicas, que você vai colocar os termos que você quer procurar: depressão, adulto, psicoterapia, cognitivo-comportamental, terapias cognitivas comportamentais, terapia beckiana, blá blá blá. Você coloca todos esses termos lá e aí você vai. Depressivo, depressão, tem vários critérios para você colocar os termos. Geralmente aparece cerca de 1.000, 4.000, 3.000 estudos, tá? Quando a gente faz uma revisão sistemática. E aí você vai filtrar quais fazem sentido para a pesquisa que você realmente queria fazer. E aí cai já para uma centena de artigos. É muito interessante. Eu tenho um professor que ele vai aposentar agora, infelizmente, mas ele é referência mundial em meta-análise em saúde mental, é o Pim Kalpers. É a última vez que ele está dando essa disciplina, inclusive, né, que eu tô fazendo, uma loucura isso. Mas ele é um querido, assim, ele é super acessível e querido, enfim. Ele fez uma meta-análise em 2015, ele fez muitas meta-análises ao longo da carreira dele, mas ele fez uma em 2015, por exemplo, exatamente com esse exemplo que eu tô usando de depressão em adultos, em que o resultado primário, quando você vai ler uma meta-análise, você vê lá que o primário geralmente é 1.000, 2.000 artigos. E aí, quando ele foi filtrando, né, que fazia sentido para aquela pergunta de pesquisa dele, já foi para 115, se eu não me engano, estudos. E aí, o que a gente faz na meta-análise? A gente vai verificar a qualidade desses estudos baseado no risco de vieses. Tem vários vieses de seleção, de publicação, de randomização mal feita nesses estudos. E aí o que acontece? Nesse estudo dele, foram 115 artigos que atendiam ao critério, mas quando foi filtrar para ver se estava não tendo viés, apenas 11 artigos, apenas 11 RCTs atendiam aos critérios sem viés. Então, essas análises elas são feitas também baseado no Cochrane, que é uma base de dados específicas. O Cochrane era um estudioso que percebeu que faltava essa coisa da análise sistemática na ciência, que a gente precisava ter um método para analisar tudo que estava sendo publicado e ver se fazia sentido, porque estudos encontram resultados opostos o tempo inteiro, né? Então, voltando a esse exemplo que eu estava dando, de 115 artigos, 11 não tinham risco de viés. Então, 10% não tinham risco de viés. Isso é muito complicado, para vocês verem a qualidade do que a gente pode encontrar por aí. Então, é importante, quando a gente está procurando evidência, ler meta-análises e olhar justamente, né, qual foi o método que foi utilizado e também esse risco de viés que foi analisado. E é assim que funciona a ciência da psicopatologia. A gente usa muitos questionários que são sempre produzidos o tempo inteiro para analisar muitos fatores dentro da psicopatologia, por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade. Mas não só isso, como a gente tem muitos estudos específicos de fatores que contribuem para psicopatologias dentro de uma perspectiva de transdiagnóstico, né, desses transtornos. A gente percebe que existem características comuns aos transtornos e muitos são comórbidos. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas que têm ansiedade também têm depressão. Muitas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline também são diagnosticadas com transtorno bipolar. E aí a gente começou a entender, né, esse padrão. E existe um jeito de pensar hoje em diagnósticos que é o transdiagnóstico, que a gente vai entender que existem fatores comuns às psicopatologias. Por exemplo, regulação emocional é um fator mega importante que está super sendo pesquisado hoje em dia dentro da psicopatologia. É inclusive um dos fatores que eu vou usar na minha pesquisa, que eu estou usando agora na minha pesquisa em transtornos alimentares. Eu estou observando a mediação, para dar um exemplo para vocês, tá? Como que é uma pergunta de pesquisa, como que funciona alguma coisa. Eu estou trabalhando no Registro Nacional de Distúrbios Alimentares da Holanda. A minha orientadora fez esse registro nacional em 2017 e começou a coletar dados de pessoas que já tiveram transtornos alimentares ou têm atualmente transtornos alimentares. Todo ano são mandados questionários para as pessoas em torno de várias coisas da vida delas, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores de comorbidade de outras doenças biológicas, por exemplo. E lá a gente tem todo tipo de questionário, tem muita coisa interessante, desde suporte social, por exemplo, até regulação emocional. Então, o que eu estou olhando hoje para analisar nessa amostra de pessoas que estão ali, de toda a Holanda, é para entender se a regulação emocional media o processo de
afetos negativos, que seria a presença de ansiedade e depressão no delineamento basal, né? Quando a pessoa entrou no estudo ali, a gente já tem esse questionário de afetos negativos. Depois a gente vai medir, tem T0, que é delineamento basal, que é onde a pessoa entra no estudo. Tem T1, T2, T3, T4, T5. A gente vai medir no T2 ali, quando a pessoa já está dentro do estudo. Como é que está a regulação emocional dela? E aí com questionários que trazem duas estratégias de regulação emocional, uma considerada adaptativa e outra considerada desadaptativa, ou seja, que traz mais transtorno para a vida da pessoa. Depois a gente vai olhar para T4 ou T5, agora eu não lembro exatamente, que é em outro momento, a recuperação da pessoa. Se ela reporta que ela já está recuperada, se ela se sente melhor, se ela já não tem mais os sintomas daquele transtorno alimentar. E aí eu vou olhar se a regulação emocional media essa relação entre afetos negativos quando a pessoa entrou no estudo até a recuperação nesse outro momento ali. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem como é que funciona, o que a gente pesquisa, como que a gente pesquisa. A gente aplica muito questionário, esses questionários são validados. A gente tem que saber se eles têm validade interna, a validade externa, né? Se faz sentido, se ele mede o que ele fala que ele está medindo, aquele construto. Enfim, tem várias técnicas estatísticas que eu nem sei explicar direito, agora eu nem vou lembrar porque eu não me preparei para isso, mas em outro momento a gente pode discutir também. A gente também estuda em psicopatologia a detecção, diagnóstico, classificação de doenças, epidemiologia, etiologia dos transtornos, né? Como é que eles se dizem... Eu tô falando doença, gente, porque eu tô olhando aqui num negócio aqui, mas não usem o termo doença mental, tá? Porque já tem muito estigma em torno disso. Quando eu tô falando de doença é porque eu tô lembrando de epidemiologia biológica, né? De medicina. Mas quando eu tô falando de saúde mental, eu quero dizer transtorno, tá? Então, etiologia, que é como surge, né, aquele transtorno, de onde surge, por que ele acontece, com quem que ele acontece, como, onde e quando. Prevenção também, a gente estuda bastante prevenção, principalmente com crianças e adolescentes. Tratamento, como funcionam os tratamentos, né, a gente já discutiu um pouco isso. Cuidado em saúde mental também. Qual é o melhor cuidado que a gente pode oferecer? Quem precisa de mais cuidado? Quem precisa de mais atenção? E como que ele pode ser oferecido? Quem pode oferecer esse cuidado melhor? São psicoterapeutas? São enfermeiras com formação em saúde mental? São médicos com formação em saúde mental? Quais outros profissionais podem contribuir? Além dos psicólogos, além dos psicoterapeutas, né? A gente também estuda os desfechos, né? Como é que funcionam, como é que a pessoa apresenta aquele diagnóstico, como é que é na vida de uma pessoa, né? Quando ela tem aquele diagnóstico, realmente, quando ela tem aquele transtorno. E os custos também que isso trazem, né? Os custos não só financeiros, mas também psicológicos e sociais. E aí a gente vai ter várias perspectivas, né? Nos distúrbios psicológicos, assim, como é que eles aparecem. A gente pode entender isso de uma maneira puramente biológica, muitos médicos entendem assim. A gente pode entender pelo modelo psicodinâmico, que é da psicanálise, que a gente vai entender que tem conflitos inconscientes acontecendo na vida de um indivíduo. A gente tem o modelo cognitivo-comportamental, que significa que os distúrbios aparecem por formas desadaptativas, né? Aprendidas de pensar e de se comportar. A gente tem também o modelo de diátese e estresse, que diz que as pessoas já têm uma propensão biológica para apresentarem um distúrbio, e quando elas são afetadas por estresse, elas têm mais chance de apresentarem aquele distúrbio. A gente tem também uma abordagem mais sistêmica dos transtornos. A gente entende que fatores sociais, psicológicos e biológicos contribuem juntos para produzir distúrbios na vida de uma pessoa. A gente tem também o estudo da saúde mental global, foi uma das disciplinas que eu fiz também no primeiro semestre do meu mestrado, que procura entender como que esses transtornos se desenvolvem em países em desenvolvimento. Então, por exemplo, os países que estão em desenvolvimento, inclusive o Brasil, são países que apresentam índices muito altos de transtornos mentais, inclusive de depressão e ansiedade, esquizofrenia. Isso está sendo bastante estudado. Estuda-se também muito como que a gente pode intervir, né? Quais são os melhores cuidados, quem pode intervir, quais são as melhores intervenções. Inclusive, uma das coisas que está sendo bastante estudada são as intervenções digitais. E aí eu vou falar disso daqui a pouquinho. E tem também o modelo de rede. Eu não sei exatamente como é que está sendo falado isso em português, tá, gente? Me perdoem, mas em inglês a gente aprende que é o Network Model, que entende que os sintomas de psicopatologia são conectados por fatores
biológicos, sociais e psicológicos, e eles se sobrepõem. Então a pessoa tem uma rede de sintomas. Em vez de a gente ter o distúrbio tal tá aqui, o distúrbio tal tá aqui, o distúrbio tal tá aqui, a gente tem uma rede de sintomas, e sintomas que são ponte de um transtorno para o outro, mas que se sobrepõem. Né? A gente sabe que isso acontece muito na psicopatologia. E aí o que eu falei no comecinho, né? A gente tem o DSM, que é o Manual Estatístico de Saúde Mental da APA, que é a American Psychological Association, que é o que é mais usado hoje. A gente critica muito, mas a gente precisa dele ainda para entender como são classificados os transtornos, qual é a comorbidade, como que eles acontecem, qual é a incidência, novos casos, qual é a prevalência, casos crônicos. E quando a gente está falando de psicopatologia, a gente fala de questões e transtornos que são crônicos, que tendem a durar um bom tempo no curso de vida de um indivíduo. Muita gente demora muito para procurar ajuda. Existe uma psicofobia na nossa sociedade, no Brasil existe muito, eu falei disso um pouquinho num post recente no meu Instagram. Então, assim, um dos meus objetivos aqui com esse canal é divulgar a ciência da psicopatologia, é falar para vocês como é que isso é estudado, que a gente precisa de um estudo sistemático, a gente precisa entender essas coisas com clareza, a gente precisa de pesquisas científicas que tragam mais informação pra gente e não desinformação e achismo pela internet, pseudociências e maluquices e tratamentos malucos, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso no meu último vídeo e num vídeo que eu fiz com o professor Daniel Gontijo, que eu já fui vítima dessas pseudociências, eu já tive um diagnóstico quando eu era mais nova, eu posso falar disso num outro momento também, e esse tipo de coisa só me atrapalhou. Então eu tô aqui pra divulgar informação, não desinformação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida de algum transtorno específico, deixem aqui também. Eu pretendo fazer vídeos específicos, por exemplo, ciência da depressão, e aí eu vou te contar como é que funciona, o que é depressão, quem mais tem depressão, ciência da ansiedade, etc, etc. Então, eu espero que vocês gostem dessa inauguração dessa série e desse novo momento aqui do canal. Eu estou muito empolgada porque tô gostando muito de estar fazendo isso agora profissionalmente. E é isso, deixa o seu like, compartilha, me segue lá no Instagram, @LuisaFerrariPsi, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!